Bom dia, amigos, como vocês estão, né? Irei falar agora sobre o amor ao próximo, né? É assim, vou contar um relato que vivifiquei, né? Algumas coisas que eu vivenciei, né? Que me fizeram refletir, né? É assim, tava um certo dia aí, né? E aí nos abordou, tava eu e o Edgar, e aí nos abordou um homem assim que parecia ser um mendigo, assim, ou um bêbado, né? Não sei. Fedia bastante, né? Parece que ficou andando o dia inteiro, né? É como aquelas pessoas que não têm casa, né? E aí ele vinha com a sacola na mão, aí tava chovendo, aí nós paramos num lugar que tinha um telhado aí, né? Uma puxada. E aí ele ficou ali, um pedaço ali com a gente, aí perguntou se nós não tínhamos dinheiro para ajudar ele, mas o Edgar falou que não tinha. Eu não olhei muito para ele, fiquei olhando pro outro lado, né? Aí ele disse, eu consegui uns arroz aí pra me levar pro barraco, né? Ele disse que ia preparar essa comida lá, mas ninguém sabe nem se ele tinha casa ou não, né? Porque fedia bastante, assim. Ou ele era um bêbado, né? Que tem muitos bêbados alcoólatras aqui. Às vezes tem até casa ou não, né? E ficam andando por aí fedendo, né? E aí o Edgar falou, não temos não. Aí ele foi pra outro. Aí ele saiu assim de perto da gente, né? Aí foi pra perto de uma mulher que tinha uma moto, né? Que tava esperando a chuva também. Pra outro, quase do nosso lado assim, mais pra frente. Aí depois ele ficou por ali, aí saiu, né? Aí depois quando nós chegamos perto da mulher, a mulher falou assim, tava falando pelo telefone, não, encostou um homem aqui, achei que ele ia me roubar, é por isso que eu segurei bem firme o celular, porque eu achei que ele ia me roubar, né? Mas aí eu achei assim, prepotência, né, da parte dessa mulher, né? Eu não reagiria assim, claro que a gente vê uma pessoa assim que tá ali, a gente acha que é um bandido, né? Mas aí refleti assim que Jesus também se disfarçou de mendigo, né? Para ver a reação das pessoas, né? E a gente escuta aquela história que, Jesus pode, quando a gente vê um mendigo, pode ser Jesus ali para testar a nossa fé, né? Sempre vem esse pensamento na minha cabeça, né? Então eu acho feio quando tem algumas pessoas que se comportam mal com pessoas assim como teve outro comportamento de outra pessoa, né? Que eu avistei, que a pessoa disse assim, sai daqui, senão eu vou chamar a polícia, você tá fedendo, né? Eu achei feio o comportamento dessa pessoa, apesar de considerar essa pessoa e tudo mais, né? Eu achei feio o modo como ela se comportou. Claro que ela não, que não seria certo aceitar esse homem ali naquela reunião que nós estávamos ali, né? Mas aí a mulher chegar e falar assim, né? Eu achei feio da parte dela, né? Eu achei assim que não vem de Deus esse tratamento, né? Mas quem sou eu para julgar? É a mesma coisa que eu refleti assim, será que eu devo expor esse pensamento aqui? Porque muitas pessoas vão dizer que eu estou julgando o próximo, assim como tem muitas pessoas que eu senti que falaram que eu só sei falar dos outros, ou da vida dos outros como que eu fosse melhor, né? Eu senti assim, que se eu fosse expor esse pensamento, é como que eu não queria expor, porque eu vou estar falando de uma pessoa que talvez uma líder, uma pessoa que tem um cargo assim, né? Mas eu achei que a gente tem que tratar bem as pessoas, independente do modo como ela esteja, né? Ofendendo. Porque Jesus também pode ser um mendigo daquele. Assim também como teve o comportamento da minha mãe também, que chegou um mendigo lá na porta da minha casa, quando eu morava lá na casa dela. Ela falou, tem um homem rondando aí, né? Tem um homem rondando aí, cuidado que ele pode querer só pedir dinheiro, roubar a pessoa. Aí você tem que ter cuidado. Aí esse homem foi umas 2 vezes quando eu tava lá, né? Eu atendi. Aí minha mãe falou que era pra me tomar cuidado, porque senão ele podia me roubar, né? Mas aí quando eu fui atender esse homem, né? Ele pediu, me dá qualquer comida aí, eu posso comer aqui na sua frente, né? Aí eu refleti, quando eu cheguei lá dentro de casa, depois que esse homem se retirou, né? Eu dei uns pedaços de pão pro homem, né?
Mas como eu cheguei no meu quarto, eu refleti, né? Eu chorei assim porque eu disse, ó Senhor, que o Senhor console o coração daquele homem. Esse homem é pobre e tudo mais. Eu imaginei assim que algum dia eu podia estar daquele jeito, né? Eu não queria estar daquele jeito ali, né? Mas também já passei trabalho aí porque minha mãe me jogou pra fora junto com o Edgar. Nós tivemos que pedir comida das pessoas, né? E aí, só que eu acho feio assim, eu nunca, assim, já me deparei com algumas situações que as pessoas não queriam nos ajudar, né? Dizer, ah, sai daqui, né? Geralmente quem pedia ajuda era o Edgar, né? E a pessoa dizia assim, ai, não é pra você tá pedindo nada de cliente, não. Se você quiser alguma coisa, você me peça, né? Mas só sabe quem passa a situação, né? Quem tá lá do outro lado não vai se importar se a pessoa é um mendigo, se tá passando fome, né? Não vai se importar. Então eu acho feio. Tanto antes de eu passar uma situação dessa, eu me sentia mal pela pessoa, tanto como estando numa situação dessa, me deparando, eu me senti mal também, porque não é fácil estar do outro lado. Claro, esse homem podia ser um bêbado, um bandido, né? Mas eu acho que a pessoa tem que falar com respeito com o outro, dizer, não, não tenho como ajudá-lo e pronto. Agora dizer, ai, vou chamar a polícia, você está fedendo, ai, você não pode estar aqui. Claro, esse homem não podia estar numa reunião daquela ali, né? Como a mulher pediu para ele se retirar, senão ia chamar a polícia. Mas eu achei feio o comportamento dela, né? Mas quem sou eu para julgar, né? Mas eu acho que. Aí eu falei isso com o Edgar disse, eu vi realmente o comportamento, mas essa pessoa aí, ela vai ter que se entender com Deus, não com. Assim, né? A gente vê, a gente acha feio, né? Porque a gente põe no lugar daquele mendigo, né? Aquele homem ali que pode ser um bêbado, um ladrão, né? Ninguém sabe nem se ele tinha como cozinhar essa comida que ele tava ali, um saquinho de arroz aí pela metade, né? Que ele disse, consegui essa comida aqui, que era pra não chegar sem nada no barraco, né? Ele falou assim. Mas ninguém sabe nem se ele tem um barraco, ou se as pessoas deram esse quilo de arroz assim pra ele, achando que ele tem onde cozinhar, né? Porque geralmente tem uns que não tem nem onde cozinhar, né? Então, eu acho que tem que haver o amor ao próximo, né? A consideração com o ser humano, né? Mas quem sou eu para julgar, né? Aí nós encontramos também aquela mulher que era líder professora da escola de líderes ali. Nós viemos pelo caminho aí, foi ontem, né? Aí ela vinha segurando o celular, sorrindo, com a cara debochada, né? Eu vi uma perversidade da parte dela, né? Mas aí eu não quis ir mais para a igreja porque ela ficava jogando indireta para a pessoa, né? Eu achei que as pessoas daquela igreja julgam muito as pessoas, né? São pessoas avarentas, pessoas que não têm amor ao próximo. Uns queriam aparentar bondade, né? Assim como outra igreja que nós fomos também que queriam aparentar bondade, mas não queriam nos colocar nem no grupo da igreja. Então, nós não fomos mais para essa igreja, né? Mas o que nós não devemos é julgar o próximo, né? A gente está na igreja é para seguir a Deus e não ao ser humano, né? Porque o ser humano é falho, né? Agora, eu me senti mal realmente se a pessoa disser assim, que eu só sei julgar o próximo e falar mal do próximo. Mas o que eu não quero para mim, o que eu não tenho para mim, eu não sigo, né? Então, eu não vou tratar mal uma pessoa porque ele é um mendigo, porque eu trato o ser humano assim como que fosse a mim mesma, né? Esse homem tá fedendo. Eu trato ele como que fosse a mim mesma. Eu não vou dizer, sai daqui, você tá fedendo. Vou chamar a polícia, né? Tá certo, em certa situação da vida, a gente pode reagir assim, porque tem pessoas que são importunas, a gente não quer que a pessoa esteja ali, ela fica importunando, né? Mas eu achei feio, né, esse comportamento da mulher dizer que ia chamar a polícia. Você tá fedendo, né? Ninguém sabe se algum dia ela vai estar fedendo daquele jeito, né? Mas tem gente que tem condições e nunca se imagina numa vida fracassada, né? E muitos nem passam por isso, por mais ruins que seja, ou por mais egoísta que seja, nunca passam por uma situação dessa, não. Mas só vai saber quando ela chegar lá no céu, se ela